De la Historia a la Acción, Hannah Arendt aprofunda uma questão que atravessa toda a sua obra: a diferença fundamental entre compreender o mundo apenas como sequência de acontecimentos, uma cadeia causal que chamamos de história, e compreender o mundo como campo de possibilidades abertas pela ação humana. Arendt argumenta que, embora a história registre o que aconteceu, é somente a ação que revela quem somos e o que podemos iniciar. Essa distinção é decisiva porque, para ela, o pensamento político moderno foi capturado por explicações históricas, que tendem a reduzir a ação humana a um resultado automático de processos sociais, econômicos ou ideológicos. Ao insistir que a ação inaugura o novo e rompe as cadeias de necessidade, Arendt defende não apenas a liberdade humana, mas a própria dignidade da política. O livro reúne ensaios que iluminam essa tese sob diferentes perspectivas, mostrando que compreender a ação é essencial para resistir às forças que buscam transformar os indivíduos em simples produtos de circunstâncias. Logo no início, Arendt destaca que a história, tal como tradicionalmente narrada, tende a apagar a singularidade dos atos humanos. A narrativa histórica busca coerência, continuidade e causalidade, mas a ação é, por natureza, descontínua, imprevisível e aberta. A história olha para trás e reconstrói o passado como se ele tivesse sido inevitável, enquanto a ação olha para o futuro e trabalha com aquilo que ainda não existe. Essa diferença cria uma tensão permanente entre o peso do passado e a liberdade do presente. Arendt não rejeita a história. Ela rejeita sua pretensão de explicar completamente o agir humano. A história pode registrar ações, mas não pode antecipá-las. Essa defesa da imprevisibilidade é, ao mesmo tempo, uma defesa da política, pois a política só existe porque os seres humanos, ao agirem, podem transformar o rumo dos acontecimentos. Outro aspecto central da obra é a reflexão sobre a pluralidade. Para Arendt, a ação é sempre inserida num mundo compartilhado com outros e depende dessa pluralidade para existir. Ninguém age sozinho. O ato político sempre se desenrola diante de espectadores, parceiros e adversários. A pluralidade é tanto a condição da liberdade quanto a fonte dos conflitos que alimentam a política. Arendt critica teorias que reduzem a sociedade à unidade, seja a unidade do povo, da classe, da nação ou da vontade geral, porque ao fazê-lo, elas apagam as diferenças que tornam a política possível. O esforço moderno de pacificar o conflito ou de administrar a sociedade, como se fosse um organismo homogêneo, destrói o espaço público ao transformar os indivíduos em funções. De la Historia a la Acción insiste que a política exige pluralidade e que essa pluralidade é um bem, não um problema. É justamente a convivência entre diferentes que abre espaço para a ação e para a criação de um mundo comum. No livro, Arendt também explora a relação entre pensamento e ação, insistindo que o pensamento não é um substituto da ação nem seu guia automático. O pensamento, para ela, tem um papel negativo. Impede que nos deixemos levar pela lógica da rotina, da propaganda ou da obediência cega. Pensar é suspender o automatismo, abrir espaço para o julgamento e para a responsabilidade. Já a ação é positiva, transforma o mundo ao iniciar algo novo. Em muitos momentos da história, a dissociação entre pensamento e ação se tornou perigosa. Quando se age sem pensar, corre-se o risco de colaborar com o mal banalmente. Quando se pensa sem agir, corre-se o risco de se refugiar numa posição de impotência. Arendt defende que a saúde da política depende do equilíbrio entre essas duas atividades. Pensar o suficiente para julgar e agir o suficiente para transformar. Um dos ensaios mais importantes do livro trata da liberdade. Para Arendt, liberdade não é vontade interior, nem ausência de impedimentos. Liberdade é a capacidade de começar algo novo no mundo, e isso só se manifesta na ação. A liberdade exige um espaço público onde os indivíduos possam aparecer, falar, debater e decidir. Sem esse espaço, não há liberdade política, apenas escolhas privadas. Arendt argumenta que as sociedades modernas, ao reduzirem a política à administração dos interesses econômicos e à gestão da vida, transformaram a liberdade em mera questão individual. Essa redução neutraliza o potencial transformador da política. De la Historia a la Acción é, em grande medida, uma defesa da liberdade como experiência pública, uma experiência que só pode existir onde há política viva. Outro elemento recorrente na obra é a crítica à noção de progresso histórico. Arendt rejeita a ideia de que a história avança de maneira linear rumo a um destino melhor. Para ela, essa crença típica da modernidade
leva ao abandono da responsabilidade individual. Quando a história é vista como processo inevitável, a ação humana parece irrelevante. Essa visão progressista gera tanto conformismo quanto justificação de violência, porque transforma acontecimentos contingentes em etapas, necessárias de uma narrativa grandiosa. Arendt combate essa mentalidade ao insistir que a ação humana não obedece a leis históricas. O progresso não está garantido e o declínio não é inevitável. O futuro depende do que fazemos. E aquilo que fazemos depende de nossa disposição de agir com coragem e responsabilidade. No livro, Arendt destaca também a importância da promessa e do perdão como mecanismos que permitem a continuidade da vida política. A ação, por ser imprevisível, pode gerar consequências inesperadas. Para que a política não se desintegre nesse caos, os seres humanos inventaram duas ferramentas: a promessa, que cria estabilidade ao vincular agentes ao futuro, e o perdão, que liberta os indivíduos do peso dos erros passados. Sem promessa não há confiança. Sem perdão não há renovação. A política depende dessas capacidades humanas que não pertencem ao domínio da necessidade, mas ao domínio da liberdade. Ao incorporar essas reflexões, de la história à la acción, reforça a ideia de que a política não é simples cálculo de interesses, mas espaço de relações humanas profundas. A obra também discute o papel da responsabilidade moral em contextos de crise. Arendt argumenta que, mesmo em períodos de escuridão política, a responsabilidade individual não desaparece. O pensamento permite discernir o certo do errado, e a ação permite recusar a cooperação com práticas injustas. Essa responsabilidade não depende de heroísmo, mas de uma capacidade mínima de pensar por si mesmo. A banalidade do mal, conceito que Arendt desenvolveu ao analisar Eichmann, aparece aqui como advertência. Quando pessoas comuns deixam de pensar, tornam-se capazes de participar de atrocidades sem perceber. A única defesa contra essa banalização é o exercício constante do pensamento e a disposição de agir em conformidade com o que se julga verdadeiro. Defender de la história a la acción é defender a necessidade de recuperar a ação política num mundo que a substitui por processos automáticos, sistemas burocráticos e discursos históricos deterministas. Arendt nos lembra que a política não é feita por forças anônimas, mas por pessoas que, ao agir, expõem sua singularidade e criam algo que não existia antes. A obra critica tanto a passividade quanto o fatalismo, afirmando que a história não determina a ação, é a ação que modifica a história. Em um tempo em que a política parece frequentemente reduzida a espetáculo, procedimentos técnicos ou polarizações automáticas, Arendt oferece uma alternativa mais exigente: a política como espaço de aparecimento, responsabilidade e criação coletiva. Seu pensamento continua atual porque insiste que a liberdade não pode ser delegada nem automatizada. Ela só existe quando alguém decide agir. Em suma, de la história à la acción é uma defesa radical da política como experiência humana essencial, fundada na pluralidade, na imprevisibilidade e na capacidade de iniciar o novo. Arendt nos lembra que, embora o passado pese e o futuro seja incerto, ainda existe um espaço intermediário, a ação onde a liberdade pode se manifestar. E é justamente esse espaço, frágil mas indispensável, que cabe a cada geração preservar e renovar. Muito obrigado. Agora que chegamos até aqui, deixe aquela sua curtida e me segue aqui no YouTube. Acione também a notificação para ser avisado quando tivermos um vídeo novo. E sobre qual obra filosófica você quer que eu fale amanhã? Deixe aí nos comentários. Até lá!